Bem-vindos ao podcast sobre os desafios e o futuro do direito. Eu sou Júlia e hoje vamos abordar um tema que exige atenção, a regulamentação do trabalho na economia compartilhada. O avanço das plataformas digitais, como a Uber, dinamizou a formação de contratos nas relações trabalhistas entre prestadores de serviços, plataformas e consumidores. Este cenário cria um impacto desafiador na estrutura do direito constitucional clássico. Nosso foco será discutir os desdobramentos desses contratos, especificamente a dinâmica dos contratos de adesão e os riscos envolvidos para os motoristas. Indenização e causas do problema. O contrato de adesão na Uber. O documento destaca que o contrato de adesão, celebrado entre o motorista e a Uber, levanta a questão de se ele equilibra de fato os direitos e deveres de ambos. Muitas vezes, as formas de contrato, embora livres em regra, acabam sendo onerosas somente para o motorista. A transferência de riscos. Contras da não regulamentação. O contrato é de adesão, de prestação de serviços, com um elemento de risco, transferidos ao prestador. Se ocorrer um evento fortuito ou previsível e inevitável, como um roubo, é de total responsabilidade do motorista arcar com os prejuízos. Brechas legais. O desamparo do Código Civil diante das evoluções da sociedade e da dinamização dos contratos cria brechas para a formação de contratos, com cláusulas abusivas. Há uma ausência de cláusulas que respeitam a boa-fé objetiva e a função social de proteção ao servidor. As consequências do modelo atual, os contras, gera desvalorização do trabalho social, visto que a Uber estabelece os valores da corrida e recolhe tal valor. Ademais, cria insegurança para o prestador por não ter determinadas cláusulas asseguradoras contra futuros e possíveis imprevistos, e a carência de deveres protecionais aos prestadores pode infringir o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a segurança do cidadão. Isso pode ser caracterizado como abuso de direito, conforme o artigo 187 do Código Civil de 2002. Porém, as vantagens da nossa regulamentação visam suprir essa carência de deveres protecionais e cláusulas que garantam a segurança e a boa-fé objetiva para o trabalhador. Os órgãos trabalhistas podem intervir, reivindicando a inserção de cláusulas obrigatórias nesse tipo de contrato de adesão. Um exemplo seria a obrigatoriedade de disponibilizar seguro para situações de intercorrência, como casos de roubo. O ponto central, entretanto, é que a inclusão dessas cláusulas não caracteriza necessariamente os prestadores de serviço como empregados pela CLT. Diante do exposto, observa-se que o desequilíbrio contratual entre as partes remete ao pensamento do contratualista suíço Jean-Jacques Rousseau, segundo o qual o cumprimento do contrato social é o que garante a igualdade entre os indivíduos. Aplicando essa ideia ao caso concreto, percebe-se que a falta de atualização do Código Civil de 2002 pode gerar desequilíbrios contratuais, uma vez que não há previsão expressa nem forma solene para esse tipo de situação. Todavia, mesmo não havendo solenidade, tal situação afronta o artigo 5º da Constituição Federal no que se refere à segurança, visto que os motoristas estão expostos a riscos como assaltos e roubos, o que atinge diretamente a dignidade da pessoa humana. Além disso, a violação do artigo 187 do Código Civil de 2002, que considera ato ilícito o abuso de direito, isto é, quando o titular excede os limites impostos pelo ordenamento jurídico. A solução não é a subordinação total, mas a proteção mínima que o direito garante a um cidadão, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A implementação prática. Uma estratégia seria fazer uma nova versão do aplicativo, disponibilizando essa nova função de segurança. O debate sobre o futuro do trabalho na economia compartilhada não é sobre extinguir a flexibilidade, mas sobre garantir a dignidade. A solução final proposta busca um equilíbrio, a inserção de cláusulas protetivas obrigatórias para mitigar os riscos e abusos sem necessariamente impor o regime CLT, atentando à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
A fim de legitimizar a nossa solução, temos notícia de 2024 do Portal Globo com o título Estresse, conflitos e casos de polícia. Transporte por aplicativo é arena para episódios de violência. Aqui nós acompanhamos duas notícias. Uma que é um desabafo do motorista de aplicativo Biratã Salles Carvalho, de 54 anos, e que exerce a profissão desde 2019, dizendo que, em seu desabafo, abre aspas, diversas vezes pensei em mudar de ramo, fecha aspas. Ele foi vítima de assalto 2 vezes em Salvador. E a trágica notícia, infelizmente, da morte do motorista Marcos Luiz Silva Alves, de 29 anos, ocorrendo na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas da capital baiana, e foi registrada pela câmera interna do veículo. E nós temos, ao final, a lamentação de Biratã Salles, abre aspas, diversas vezes pensei em mudar de ramo, mas hoje em dia é complicado, pela minha idade é difícil reingressar no mercado de trabalho. Você vira refém dos aplicativos. Falo com colegas que os aplicativos hoje são como se fossem uma senzala e nós os escravos dela. Fecha as aspas. Isso demonstra a violência e a desigualdade no Brasil, que os aplicativos se tornam um meio de sobrevivência aos cidadãos. E essa insistência, no caso de Ubiratã, pode gerar, ou se já gerou, danos psicológicos que afetam os indivíduos através de sintomas como estresse, ansiedade e burnout. Demonstra que esse contrato de transporte, em que tem como as partes o transportador e o transportado, o passageiro, se torna um desafio para o transportador, pois ele não sabe quem que irá entrar, qual vai ser o passageiro, se será um passageiro tranquilo ou se ele sofrerá mais uma vez, no caso, se ele será vítima de algum assalto. E a fala do motorista Ubiratã, falando, na verdade, relacionando o trabalho como uma espécie de senzala e escravidão, demonstra o nível de desemprego que o Brasil está acometido. Na Agência Brasil, notícia publicada em 25 de setembro de 2025, com o título Número de trabalhadores por aplicativo cresceu 170% em 10 anos, diz BC. Logo, podemos demonstrar em números quantitativos que a vivência de Ubiratã não é exclusiva dele, é acometida por diversos cidadãos. Logo, a insegurança que é protegida na Constituição, em seu artigo 5º, que garante a inviolabilidade do direito à segurança, não é assegurado a esses cidadãos, que para sobreviver precisa adentrar nesse mundo de incertezas, no caso do aplicativo. Portanto, podemos relacionar o caso de Ubiratã, motorista de aplicativo, com o conceito do sociólogo alemão Georg Simmel, atitude blasé, que fala da apatia e indiferença, pois não é um caso solitário. É um caso que é vivido por inúmeros cidadãos por conta do aumento do desemprego e da necessidade de sobrevivência. Logo, pelo código não abarcar esse trabalho, gera essas incertezas e inseguranças para os trabalhadores. Trabalho realizado pelos alunos da disciplina de Contrato e Responsabilidade Civil do curso de Direito da Universidade UNDB. Alunos: Ana Clícia Amorim Nunes, Ana Júlia Novaga Mendonça, Ana Luísa Fernandes Corrêa, Caroline Gabriele Fernandes Silva, Larissa Gedeon Sarmadanho Portelada, João Pedro Vieira Miranda.